noite. Boa noite. Presidente do PSL, Luciano Bivar, é indiciado pela Polícia Federal por participação em esquema de candidaturas laranjas. Corpo de Gugu Liberato é enterrado em São Paulo. Familiares e milhares de fãs fizeram homenagens e se despediram do apresentador, que morreu aos 60 anos. Balanço do governo federal aponta que quase 5.000 toneladas de óleo bruto foram retiradas do litoral brasileiro. Mais de 800 localidades foram atingidas. Polícia Civil do Rio prende 7 policiais militares do setor de inteligência suspeitos de extorsão. E subsecretário é exonerado. Em Londres, ataque com faca deixa 2 mortos e vários feridos. O agressor foi morto por policiais. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. A Polícia Federal indiciou o presidente do PSL e deputado federal, Luciano Bivar. Ele é suspeito de participar de um esquema de candidaturas laranjas nas eleições de 2018. Além de Bivar, também foram indiciadas as candidatas Maria de Lourdes Paixão, Érica Santos e Mariana Nunes, todas do PSL. Os indiciados são investigados pelos crimes de falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita e associação criminosa. O PSL é acusado de promover falsas candidaturas de mulheres para ter acesso à verba pública do partido e utilizar o dinheiro em outras campanhas. O desgaste do PSL com as investigações gerou uma crise com o presidente Jair Bolsonaro, que deixou a sigla neste mês e agora trabalha para criar o partido Aliança pelo Brasil. A defesa de Bivar e das demais candidatas pernambucanas do PSL disse em nota que a Polícia Federal não conseguiu produzir nada que pudesse pôr em dúvida a legalidade das candidaturas ligadas ao PSL e que os indiciamentos são baseados em ilações desproporcionais. Olha, não tem crise. Se Bivar plantou mesmo esse laranjal no PSL, basta aplicar a lei. É assim que se age nos países civilizados. A ele e a seus colaboradores, aplique-se a lei, doa a quem doer. Final de ano, 13º, saque do FGTS, muita gente vai aproveitar o dinheiro extra para pagar dívidas e começar 2020 com o nome limpo. Mas é bom ficar esperto para não cair na armadilha dos juros excessivos. O número de inadimplentes passou de 63 milhões em setembro, segundo o levantamento do Serasa Experian. Quase 4% a mais que no mesmo período do ano passado. Com as campanhas para quitação de dívidas no final do ano, o índice de devedores deve diminuir. Limpar o nome e voltar a ter crédito é o que a maioria dos devedores quer. Mas é importante ficar atento para não pagar juros abusivos. Você precisa saber quanto que, na verdade, você consumiu. Qual foi o efetivo dinheiro que você utilizou? Esses juros de 10, 12, 14 e 18% que os bancos cobram são juros irreais. Só no Feirão Limpa-Nome do Serasa, mais de 1 milhão de acordos foram fechados em 3 semanas. Um crescimento de quase 260% em relação ao último, realizado em março deste ano. Pagar a dívida e guardar para o ano que vem, que chegar janeiro, infelizmente, já é mais delicado que a dívida para pagar IPVA, essas coisas. Na verdade, como eu fui demitido recentemente, eu vou pagar com a rescisão. Entendeu? Aí fizemos um acordo para pagar. Os descontos chegaram a 98%. Depende da decisão de cada credor, de cada empresa. Então, ela oferece de acordo com o tempo da dívida, de acordo com a condição de pagamento, se vai ser à vista ou se vai ser parcelado e o quanto ela já tentou negociar com esse consumidor. Bernadette já teve essa experiência. Quando fechou a empresa, devia R$80 mil para 4 bancos. Com a ajuda de especialistas, o valor caiu para menos de R$10 mil. Agora, antes de negociar os R$5 mil que deve no cartão de crédito, mais uma vez, ela pediu ajuda. Eu apresentei no
feirão que eles dão desconto de 98%, né? Aí eles falam, te parcela. Só que eles fizeram as parcelas e aí eu somei tudo, deu R$9.000. Então, que desconto? Não estão me dando desconto nenhum. Então, vim de novo recorrer à Andiv. Toda aquela dívida que está sendo apresentado a eles, ele não deve 20% daquilo. Mas, na última negociação, os bancos obrigam ele a assinar uma confissão de dívida. Assinou a confissão de dívida, você deve. A taxa de desemprego no Brasil fechou em 11,6% no trimestre encerrado em outubro, o que representa 12.300.000 pessoas. Na comparação com o trimestre encerrado em junho, a taxa caiu 0,2%. Já o número de trabalhadores sem carteira assinada bateu o recorde, somando 11.900.000 brasileiros. Os que trabalham por conta própria também são 24.400.000 pessoas. Por menor que seja o crescimento do emprego, mantém-se o ritmo de crescimento. Mais um indicador positivo da reação da economia brasileira. E a tradicional decoração de Natal da cidade de Osasco, na Grande São Paulo, é hoje. Uma árvore enorme, luzes, shows e diversas atrações aguardam o público. E o melhor, hein? Tudo de graça. A repórter Caroline Niquerito está por lá e conta ao vivo todos os detalhes pra gente, né, Carol? Boa noite pra você. Como é que tá o clima por aí? Oi, Gabi, boa noite a você, ô Boris, a todos. Eu estou pertinho de vocês que estão aí na sede da Rede TV. Eu estou na região central de Osasco. Para quem não é do estado de São Paulo, não conhece Osasco, é uma das principais cidades da região metropolitana, bem pertinho da capital. E aconteceu agora o lançamento aí do Natal Iluminado de Osasco. Eu vou pedir para o Flávio Fal mostrar para vocês ali o palco, o prefeito Rogério Lins, a primeira-dama, a vice-prefeita Ana Maria Rossi, está todo mundo ali fazendo o lançamento do projeto Natal Iluminado de Osasco, uma festa para a família toda, Gabi e Boris. A cidade tem centenas de pessoas por aqui, a cidade está em festa, tem durante até o dia 22 de dezembro, tem por aqui shows, festival de dança, peças de teatro e olha... O melhor, uma árvore gigante, toda iluminada, linda, para decorar essa festa. O Flávio Fal, com o apoio do auxiliar Bibi, vão mostrar para vocês agora. Olha a árvore. O prefeito aí acabou de acender as luzes da árvore. Um espetáculo, gente. Até o dia 22 de dezembro, todos os finais de semana aqui no centro de Osasco, bem próximo da prefeitura da cidade. Eu volto com vocês aí na redação, Boris e Gabi. Durante a live semanal, o presidente Jair Bolsonaro comentou o caso dos brigadistas acusados de provocar incêndios criminosos em Alter do Chão, no Pará. Em agosto, primeiro me atacaram a questão lá de derrubada na Amazônia, né? Fotografia superposta, etc., uma confusão danada lá. Logicamente, sobrou para mim. Depois vieram as queimadas. Me acusaram tudo quanto é jeito de ser conivente com as queimadas. Eu falei que suspeitava, fui bem claro, suspeitava de ONGs. Pronto. A imprensa, 3, 4 dias, comendo meu fígado pelo Brasil. Uma ONG contratou, né, pagou R$70.000 por fotografia de queimada. Então, o pessoal ali da ONG, o que eles fizeram? O que é mais fácil? Toca fogo no mato. Tira a foto, filma, manda para a ONG. Tá? A ONG divulga aquilo, faz uma campanha contra o Brasil, daí entra em contato com o Leonardo DiCaprio, e então o Leonardo DiCaprio doa $500.000 para essa ONG. Uma parte foi para o pessoal que estava tocando fogo. Tá certo? Leonardo DiCaprio, você está colaborando aí com a queimada da Amazônia, assim não dá. É uma prova, tá certo, que como a mídia interna e externa propagam matérias mentirosas, fantasiosas para prejudicar o Brasil. É verdade. É uma guerra enorme essa questão aí. Porque, logicamente, o mundo não está vendo o que eu estou falando aqui, mas não doe dinheiro para a ONG, pô. Acaba com a história da dinheiro para a ONG. Tá? Não estão lá para combater, para preservar o meio ambiente. Então, em causa própria, ganhar dinheiro em causa própria. Está circulando foto dos 4 ongueiros, vi agora há pouco aqui, parece que é verdadeiro, tenho certeza, né?
Os caras vivendo mais numa luxúria, Gilson, e faz a inveja para qualquer trilionário. E ganhando a vida como? Tocando fogo na Amazônia. Um grande jogado, toca fogo na Amazônia, divulga as imagens e ganha um dinheirinho lá do Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Ô, DiCaprio, zona bola, hein, DiCaprio? Pelo amor de Deus, hein? Estamos aguardando aqui o presidente, né, desse grande país europeu, falar alguma coisa sobre o DiCaprio e essas ONGs aí. O Ministério da Educação anunciou que irá liberar 125 milhões de reais a mais para as universidades. Do total, pouco mais de 80 milhões serão destinados para a compra de painéis solares. O Ministério da Educação espera que, com o uso da energia solar, as universidades economizem 25 milhões de reais por ano. Dos investimentos que estamos fazendo em energia fotovoltaica renovável, isso vai libertar orçamento na veia para as universidades que aderirem ao programa, quiserem esses investimentos, e vai ser agora. Já a partir do ano que vem já vão receber os recursos e já vai começar a cair a conta de luz de quem estiver no programa. O restante, cerca de 45 milhões, vão ser utilizados para a conclusão de obras nas universidades. Serão 63 instituições beneficiadas. Quanto melhor for a classificação no ranking do MEC, que avalia qualidade e desempenho, além do custo por aluno, maior será o valor recebido. Durante a coletiva, o ministro da Educação também anunciou que o Brasil deixará de participar das discussões coletivas da área de educação no Mercosul. O tema passará a ser tratado individualmente com os países vizinhos. Após 28 anos, não há resultados concretos objetivos para a gente mostrar e a despesa e o custo foi elevadíssimo. Pacientes e funcionários do Hospital Getúlio Vargas, em Recife, foram retirados de um dos prédios depois que estalos foram ouvidos. Funcionários fizeram vídeos para mostrar a situação no interior da unidade hospitalar. Uma equipe médica realizava uma cirurgia neurológica quando o piso da sala tremeu e houve o barulho. Ao término do procedimento, os pacientes do centro cirúrgico e da recuperação foram transferidos para outros setores. A Defesa Civil foi acionada e interditou 3 blocos da unidade. O Hospital Getúlio Vargas é referência em Pernambuco na área de ortopedia. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, todas as consultas e cirurgias serão remarcadas. E hoje foi dia de aproveitar as promoções da Black Friday. As pessoas lotaram as lojas e muita gente fez as compras também pela internet. Os lojistas não têm do que reclamar. Esta já é a segunda melhor data em vendas para o comércio de todo o país. Os vendedores registraram do lado de dentro da loja o momento em que as portas subiram em Porto Alegre. Correria também em Salvador. Aqui em Belo Horizonte, por todo o país, o que mais se viu hoje nas ruas e nos shoppings foi exatamente isso. Lojas cheias, com pessoas carregando sacolas para todos os lados. Isso sem contar com as compras feitas pela internet. A expectativa dos empresários é movimentar mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais com as promoções desta sexta-feira. Estamos vendendo muito, tá demais, tá bacana, superou nossas expectativas. A Bruna acabou de receber a primeira parcela do 13º e correu para aproveitar as promoções. Já gastei tudo, comprei sabonete, pasta de dente, já comprei tudo. 13º já foi a primeira parte? Foi, acabou tudo. Mas valeu a pena o Black Friday? Valeu a pena. Eu tô vendo que a senhora tá cheia de sacola aqui, o que a senhora comprou? O necessário para o Natal feliz, presenteando os netos, a família, né? A gente faz o investimento agora para receber depois, né? Teve gente que até virou a noite na fila para comprar mais barato. Neste shopping em Maceió, os seguranças tiveram muito trabalho para conter a confusão. Com o empurra-empurra, as portas foram forçadas e acabaram se soltando. Em Arapiraca, no interior de Alagoas, a disputa fez algumas pessoas caírem no chão. Calma, minha gente! O que é isso? Tumulto também em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Os anúncios desta loja de departamentos atraíram muita gente e a porta foi arrebentada.
Durante toda a campanha, o PROCON está realizando um mutirão nas cidades para receber denúncias de falsos descontos durante a Black Friday. Nesta loja, uma funcionária foi flagrada etiquetando as peças supostamente em promoção, com o mesmo valor que já estava na etiqueta. Então, fica a dica. Tem que realmente ficar atento, acho que tem que ter acompanhado o preço do produto, talvez antecipadamente, para poder comparar. E aí não entrar naquela loucura da influência do dia e acabar aí mais na empolgação do que de fato na prática de ter uma economia de fato. O corpo de Gugu foi sepultado hoje em um cemitério do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Milhares de fãs e amigos deram apoio à família e fizeram a última homenagem ao apresentador. Pela manhã, dezenas de pessoas ainda lotavam a Assembleia Legislativa de São Paulo, na Zona Sul. O corpo foi velado por cerca de 24 horas no Salão Nobre. Por volta das 8 horas, a viúva e os filhos de Gugu chegaram e foram recebidos com muitos aplausos. Logo em seguida, a mãe, Dona Maria do Céu, e a irmã, Aparecida, também foram dar o último adeus. Colegas de televisão também compareceram. A mais linda trajetória, um cara que era um doce, um cara amigo, um cara leal. Antes do encerramento, houve uma breve oração reservada aos familiares. Muito emocionado, o filho mais velho, João Augusto, ajudou a carregar o caixão, que foi levado até o carro do Corpo de Bombeiros por volta das 10h15 da manhã. Rose, a viúva de Gugu, falou rapidamente com a equipe da Rede TV. Se eu sou uma pessoa um pouco melhor hoje na vida, eu devo a ele e aos meus filhos. João foi no carro dos bombeiros, como mostrou ao vivo a repórter Estela Freitas. Tá chorando ali, tentando secar as lágrimas. É o momento final, né? O momento de despedida. Agora o corpo do Gugu segue para o enterro. O comboio percorreu uma distância de 10 quilômetros até o cemitério Getsemane, também na Zona Sul. Sempre escoltado por batedores da Polícia Militar, a carreata teve carros de familiares, amigos e taxistas. No cemitério não foi diferente. O corpo era aguardado por dezenas de fãs e amigos, que aplaudiram a chegada do caixão, como acompanhou o repórter Giovanni César. Olha quanta gente já está aqui no cemitério para testemunhar esse último momento, esse momento importante, histórico. Um ser humano impecável, voltado para o amor, não fazia concepção de pessoas, impecável. Ele vai deixar saudades. Uma pessoa humilde igual a nós, uma pessoa que ajudou muita gente no programa dele. O cara era tão dadivoso, ele era tão bom, ele era tão generoso, que até na morte ele se doou. Após uma rápida oração, o corpo foi sepultado sob uma forte comoção a todos que estavam presentes. O vulto das homenagens a Gugu, você viu, mostrou a popularidade desse grande comunicador que o Brasil acaba de perder. Ele deixa um vazio enorme entre todos nós, colegas, amigos e telespectadores. E oportunistas se infiltraram na multidão que acompanhava o enterro do Gugu e roubaram celulares. 3 bolivianos foram presos em flagrante por furto qualificado. Uma vítima, prima do apresentador, reconheceu um dos criminosos. Ao todo foram localizados 3 aparelhos com o grupo. E veja agora como fica o tempo em todo o Brasil. Sábado vai ser com pancadas de chuva em grande parte do norte do Brasil e também entre o centro-oeste e áreas do sudeste. A chuva vem acompanhada de raios a qualquer hora do dia, especialmente entre Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Final de semana com muita chuva em BH, sábado com tempo fechado e máxima de 26 graus. E faz 27 no domingo. Cariocas terão final de semana de muito sol, calor e pancadas de chuva no final da tarde. No domingo, a temperatura chega aos 29 graus. Clima parecido em todo o estado de São Paulo. Faz sol, calor e pode ter chuva no final do dia em todo o litoral e na capital paulista, onde esquenta mais amanhã. A máxima é de 29 graus.
O sol predomina pelo nordeste do Brasil, vai dar praia. Em São Luís e Fortaleza, calorão de 33 graus. O tempo fica firme também na maior parte do sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, no decorrer do dia, pode ter chuva de forma isolada. Em Porto Alegre, sol e temperaturas entre 21 e 32 graus. Em Macapá, a máxima pode passar dos 35 graus. 135 mil brasileiros vivem com o vírus da HIV e não sabem. Os dados são do Ministério da Saúde, que hoje lançou a nova campanha contra a AIDS. O objetivo é estimular o público jovem, que representa a metade dos casos registrados da doença em todo o Brasil, a fazer o exame que detecta o vírus. No ano passado, foram diagnosticados 44 mil novos casos e 11 mil pessoas morreram em decorrência do HIV. A Prefeitura de São Paulo lançou hoje uma campanha para tentar reduzir a violência no trânsito. A ação terá investimento de 20 milhões de reais. A repórter Stephanie Freitas tem as informações. A campanha Movimento pela Vida Segura no Trânsito foi dividida em 3 fases. A primeira, de mobilização, aconteceu nesta semana. Pontos de ônibus da cidade receberam 849 totens, cada um representa uma pessoa que morreu no trânsito da cidade no último ano. A segunda fase, que começa na semana que vem, tem como foco os motociclistas. Em 2018, 366 deles morreram em acidentes de trânsito na cidade. A terceira fase, direcionada aos pedestres, acontecerá durante o primeiro semestre do ano que vem. A campanha, com investimento de 20 milhões de reais, terá a duração de 7 meses. O objetivo do prefeito Bruno Covas é transformar São Paulo em uma das cidades com o tráfego mais seguro do mundo. Essa não é uma missão só da Prefeitura de São Paulo, é uma missão da cidade de São Paulo. Quanto maior for o engajamento da população, melhor vai ser o resultado. Não adianta apenas ficar multando, não adianta apenas ficar educando se as pessoas não participarem deste processo. Claro que é uma campanha meritória, mas para transformar São Paulo numa cidade de trânsito seguro mesmo, para sempre, será preciso proibir a venda de bebidas alcoólicas. Só isso. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no interior de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Em Resende, no sul fluminense, ele inaugurou a 8ª cascata de centrífugas para a produção de urânio enriquecido. Em Três Corações, sul de Minas Gerais, Bolsonaro participou da formatura do curso de formação de sargentos da Escola de Sargentos e Armas. Na cerimônia foram diplomados 573 militares. Essa é a primeira vez que o presidente visita a região depois que foi eleito. Aqui em Três Corações, formatura de sargentos na nossa Escola de Sargentos das Armas. É motivo de satisfação, orgulho, até porque eu me considero como mineiro de coração. Por mais, quanto ao governador, o Brasil como um todo, continuo fazendo o possível para entregarmos no futuro um Brasil bem melhor do que recebemos em janeiro. À tarde, Bolsonaro esteve na fábrica da empresa Indústrias Nucleares do Brasil, em Resende, no sul fluminense. Acompanhado dos ministros da Defesa e de Minas e Energia, o presidente descerrou a placa de inauguração da 8ª cascata de centrífugas para a produção de urânio enriquecido. Bolsonaro não discursou e deixou o local sem falar com os jornalistas. Ele permanece em Resende para participar amanhã de uma formatura de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Durante a cerimônia, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, anunciou que nas próximas semanas o Ministério vai liberar mais 20 milhões de reais para a construção de outras 2 cascatas de ultracentrífugas, como parte do projeto de reduzir a dependência do Brasil do urânio enriquecido por outros países. A energia nuclear é uma das apostas do governo federal. Com a inauguração de hoje, o Brasil deve economizar 6 milhões de reais por ano em urânio que seria comprado de outros países. Esse valor se junta aos 36 milhões economizados com as cascatas em funcionamento. A produção brasileira de urânio enriquecido vai aumentar em 20%. Com a instalação das outras 2 cascatas, será possível atender 80% da necessidade da usina nuclear Angra 1. Uma segunda fase prevê a implantação de mais 30 cascatas, que seriam suficientes para atender a demanda total de Angra 1, 2 e 3. O Brasil é um dos 12 países reconhecidos internacionalmente pelo setor nuclear como detentor de instalações e tecnologia para enriquecimento de urânio, com diferentes capacidades industriais de produção. Estabelecemos
um diálogo objetivo e pragmático com a sociedade civil, o Congresso Nacional e os agentes econômicos, para juntos explorarmos as vantagens raras que o Brasil possui no cenário internacional. Essas centrífugas, mantidas basicamente em segredo quanto à sua tecnologia, preocupam setores internacionais. Elas são fabricadas com tecnologia brasileira, desenvolvida pela Marinha nos anos 80 e, segundo teme-se na área internacional, podem facilitar ao Brasil a confecção de bombas nucleares, que o Brasil absolutamente não está interessado. Se quisesse, já teria feito no governo Sarney ou no governo Collor. Em 2033, quando esse projeto for concluído, aí vem o importante, o Brasil terá se tornado autossuficiente nesse tipo de combustível nuclear, cuja maior parte hoje é importada. Quase 5.000 toneladas de óleo já foram retiradas das praias do litoral brasileiro. O governo disse hoje que a situação é estável. Desde que a primeira mancha apareceu nas praias brasileiras, quase 5.000 toneladas de óleo bruto foram retiradas do litoral. Mais de 800 localidades foram atingidas, mas já são 19 dias sem nenhuma mancha de óleo bruto no mar. A informação foi divulgada pelo Grupo de Acompanhamento e Avaliação, que é formado pela Marinha, IBAMA e Agência Nacional do Petróleo. O atual momento é considerado estável e de monitoramento. Segundo as autoridades, o que toca às praias hoje são resíduos. No entanto, ainda não se pode descartar o aparecimento de novas manchas. Nós estamos vivendo um período de estabilização. Obviamente que nós não descartamos a hipótese que o petróleo, que muitas vezes esse óleo pode ter tá depositado em alguns bolsões, ele não vem aflorar na praia. A grande dúvida continua sendo o que causou o desastre ambiental. Até o momento, o grupo de acompanhamento descartou apenas a hipótese de que o vazamento tem origem natural. A principal desconfiança continua sendo que o óleo vazou de alguma embarcação que passou pela costa brasileira. Uma investigação da Polícia Federal do Rio Grande do Norte chegou a apontar um navio grego como grande suspeito de ter causado derramamento de óleo. A empresa dona da embarcação nega. A Marinha afirmou que o navio é um entre 30 suspeitos. Questionado se quem tem viagem marcada para as praias que foram atingidas pelo óleo pode ficar tranquilo ou deve cancelar o passeio, o coordenador do grupo de acompanhamento preferiu valorizar o trabalho de limpeza que foi feito. A maior parte das praias atingidas hoje estão limpas e a quantidade de óleo que vem aparecendo no nosso litoral, como eu projetei, é cada vez menor. Então, isso eu acho que é uma mensagem importante para passar para a sociedade, dessa estabilização. Também nesta sexta-feira, o governo federal publicou uma medida provisória que institui o auxílio emergencial pecuniário para os pescadores artesanais que foram afetados pelas manchas de óleo no litoral brasileiro. O valor do benefício será de R$ 1.996, divididos em 2 parcelas. O saque poderá ser feito em até 90 dias a partir da data da disponibilização do crédito. A ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia foi presa em mais uma fase da Operação Faroeste. A ação da Polícia Federal investiga um esquema de vendas de sentenças relacionadas à grilagem de terras no estado. A desembargadora Maria do Socorro foi presa na casa dela, em Salvador. De acordo com a Polícia Federal, a magistrada tentou destruir provas e ainda descumpriu a determinação judicial de não manter contato com outros servidores. Na semana passada, na primeira fase da operação, 4 desembargadores, incluindo Maria do Socorro, e mais 2 juízes, foram afastados das funções. Todos são suspeitos de vender sentenças em um esquema que beneficiava a grilagem de terras no oeste da Bahia. A defesa de Maria do Socorro afirmou que não houve destruição de provas e que a prisão é desnecessária. Fatos como esse desgastam as instituições, o que é perigoso.
e mostram que amplos setores da justiça brasileira precisam ser passadas a limpo. Vão justificando a CPI da Lava Toga. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu hoje 7 policiais militares do setor de inteligência suspeitos de extorsão. Após a operação, o subsecretário do departamento foi exonerado. Para desarticular o grupo criminoso, a Polícia Civil esteve em diversos endereços da cidade. Nesta casa, em Bangu, zona oeste do Rio, o alvo era o tenente Vitor Magnano Mangia. No imóvel, os investigadores apreenderam cerca de R$40 mil. Parte do dinheiro estava dentro de um sapato. Neste outro endereço, no Recreio, também na zona oeste, os agentes prenderam Roberto Gomes Machado. O quartel da Polícia Militar também foi alvo da ação para cumprir os 7 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. As investigações duraram cerca de 2 meses. Os suspeitos se passavam por agentes da Polícia Civil para extorquir dinheiro de comerciantes em várias regiões do estado. Os investigadores chegaram até o grupo criminoso após denúncias de diversas vítimas. De acordo com a Polícia Civil, os PMs roubavam as lojas e exigiam propina para não combater a venda de mercadoria pirata. Logo após o início da operação, a Polícia Militar informou que o coronel Rubens Castro Peixoto Júnior, subsecretário de inteligência da PM, foi exonerado. Ele teria sido responsável por indicar os 7 suspeitos para o setor. Quem assume o comando da inteligência é o coronel Murilo Sérgio de Miranda Angelotti. A exoneração do coronel é um gesto da Polícia Militar até para poder dar tranquilidade a quem está investigando, que não vai haver interferência nenhuma. E esse novo que assume já com essa missão de fazer uma depuração completa no sistema e ter mais rigor na escolha daqueles que vão trabalhar na área de inteligência. Os PMs vão responder pelos crimes de extorsão, concussão, organização criminosa e roubo qualificado. Uma reportagem do Rede TV News, exibida no mês de agosto, ajudou um homem tetraplégico de Belo Horizonte a ganhar uma nova cadeira de rodas depois de ser atropelado. O equipamento foi doado por um telespectador que mora nos Estados Unidos. Gladstone quase não acreditou quando recebeu o presente. A nova cadeira de rodas é importada e foi entregue na casa dele, em Belo Horizonte. Presente de Natal antecipado, Papai Noel passou mais cedo para o senhor? Passou. A gente foi surpreendido. O drama do cadeirante de 53 anos foi mostrado pelo Rede TV News no dia 5 de agosto. Gladstone foi atropelado quando ia para a igreja e teve a cadeira de rodas elétrica totalmente destruída. O motorista não parou para prestar socorro. Uma amiga da família, que mora nos Estados Unidos, compartilhou a reportagem. Um empresário norte-americano ficou comovido e decidiu fazer a doação. A gente vê a disposição das pessoas, né? Então isso me lembrou muito, eu estava muito ansiosa, porque era para ser em dezembro, não agora. Quando se recuperou do acidente, Gladstone voltou a usar a antiga cadeira de rodas manual e passou a depender muito mais da esposa. O novo equipamento superou as expectativas. Além de motorizada, a cadeira é toda automatizada. Tem diversas tecnologias de última geração. Por exemplo, por este controle aqui, é possível ter acesso às funções de um celular ou tablet via Bluetooth. O assento também é diferenciado. A almofada não transmite calor e mantém a temperatura do corpo. Nota-se, né, que não é apenas uma cadeira de rodas, mas é um comando eletrônico de dispositivos. Gladstone ficou tetraplégico aos 21 anos de idade depois que bateu a cabeça em uma piscina durante um mergulho. Nos últimos meses, a família fez uma vaquinha e arrecadou R$4 mil para comprar uma cadeira de rodas do modelo que ele tinha no valor de R$15 mil. Esta, muito superior, custa quase R$90 mil. São coisas que se fazem sonhos, mas de repente isso vem a se tornar uma realidade além do nosso limite. Um ataque com faca no centro de Londres deixou 2 pessoas mortas e 3 feridas na tarde de hoje. O agressor foi morto por policiais. O incidente está sendo investigado como um ataque terrorista. O homem esfaqueou pedestres que passavam pela London Bridge, uma famosa ponte da capital inglesa.
Este vídeo, gravado por pessoas que estavam em um ônibus próximo ao local, mostra o suspeito sendo imobilizado por pedestres que conseguiram tirar a faca dele. 3 policiais armados chegam e um deles dispara contra o agressor, que morreu na hora. Segundo as autoridades, o suspeito também carregava um explosivo falso. A Polícia Metropolitana de Londres trata o caso como terrorismo. Oficiais do Comando Antiterrorismo da polícia estão liderando essa investigação, mas devo enfatizar que mantemos a mente aberta para qualquer outra motivação. E um outro ataque à faca aconteceu nesta noite em Haia, na Holanda. Um homem entre 45 e 50 anos esfaqueou pedestres que estavam em uma das principais ruas comerciais da cidade. Por conta da Black Friday, muita gente estava no local. 3 adolescentes ficaram feridos e foram levados para hospitais da região. Vídeos divulgados na internet mostram as pessoas correndo assustadas. A área foi isolada pelas autoridades. A polícia ainda procura o suspeito, que teria fugido após o ataque. Subiu para 49 o número de mortos no terremoto que atingiu a Albânia no início da semana. Mais de 2.000 pessoas ficaram feridas. 5.000 perderam suas casas. A busca por sobreviventes continua. As equipes de resgate se concentraram hoje nos escombros de um hotel à beira-mar na cidade portuária de Durrës, a mais atingida. O terremoto de 6,4 de magnitude aconteceu na terça-feira e foi o mais intenso dos últimos 90 anos. A polícia de Hong Kong encontrou 4.000 coquetéis molotovs e armas como arco e flechas e rifles de ar comprimido no campus da Universidade Politécnica. O campus ficou 12 dias ocupado por manifestantes pró-democracia. Os detalhes com o correspondente da Rede TV na Ásia, Marcelo Espíndola. Retirado o bloqueio, o campus da Politécnica foi devolvido à gerência da universidade hoje ao meio-dia, depois de ter ficado 12 dias ocupado por manifestantes e cercado pela polícia em um dos maiores impasses desde o começo dos protestos em junho. Segundo as autoridades, no local foram encontrados 4.000 coquetéis Molotov, 1.300 itens explosivos, 600 garrafas com líquidos corrosivos e 570 armas, entre arcos, flechas e rifles de ar. Além dos artefatos e da munição apreendida, o cerco rendeu à polícia de Hong Kong a prisão de aproximadamente 1.400 pessoas. 800 foram detidas imediatamente ao deixarem o campus e o restante nas proximidades. Outras 300 menores de idade que estavam entrincheiradas tiveram os nomes registrados na delegacia. A Suprema Corte de Hong Kong entendeu que não houve excessos da polícia no combate à ocupação do campus da universidade, apesar das imagens de violência da tropa de choque. Grande parte dos jovens que participaram dos protestos em Hong Kong nasceram antes da cidade ter sido devolvida para a China em 1997 e, por isso, têm nacionalidade britânica. Na noite de hoje, uma multidão se reuniu em frente ao consulado britânico em apoio ao ex-funcionário do consulado Simon Chen, que disse ter sido torturado pela polícia. Os manifestantes pedem ao Reino Unido que proteja os cidadãos ingleses que vivem na cidade. Mais protestos estão programados para este fim de semana. E a polícia promete aumentar a repressão. Disse que a partir de agora poderá usar balas de madeira que provocam mais lesões no corpo do que as balas de borracha. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, foi banido pela FIFA de atividades relacionadas ao futebol. O Conselho de Ética da entidade considerou Ricardo Teixeira culpado por crimes de suborno. A investigação analisou as ações do Cartola entre 2006 e 2012, período em que teve relação direta com as negociações da CBF, Conmebol e CONCACAF com as empresas de marketing esportivo e direitos de transmissões. Teixeira ainda foi multado em 1 milhão de francos suíços, cerca de 4 milhões de reais. Para justificar a decisão, a FIFA citou o material investigado pelo FBI e a Justiça dos Estados Unidos, que em 2015 veio à tona e causou prisões de cartolas do futebol mundial.
A defesa de Ricardo Teixeira informou que vai recorrer da decisão. Há exatos 3 anos, o avião que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu. 71 pessoas morreram e, além da dor de perder entes queridos, as famílias ainda lutam para receber as indenizações. Uma data que traz dor e muito sofrimento. Há 3 anos, as imagens da tragédia com o avião da Chapecoense chocavam o mundo. Famílias inteiras foram destruídas. O pai dos nossos filhos, né? A gente não vai conseguir repor isso. O amparo humano recebido é bem diferente do financeiro. Os familiares das vítimas ainda lutam por indenizações justas. Depois do acidente, a Lamia acabou sendo extinta. Agora as famílias buscam indenizações de outras empresas. 3 são seguradoras que fizeram a apólice para a Lamia voar, mesmo com documentos irregulares. 2 são agências aéreas, uma da Colômbia e uma do Peru, que fizeram vistas grossas e autorizaram o plano de voo da empresa para esses países. Então, no contexto global, é deixar muito claro que antes da falta de combustível, houve a falta de comunicação do pagamento da apólice, o que não permitiria o voo. Este é o mais importante. Audiências públicas já foram realizadas no Senado Federal e uma CPI foi aberta para a apuração dos fatos. Em setembro deste ano, uma comitiva de 9 pessoas, incluindo o zagueiro Neto, um dos sobreviventes da tragédia, foi até Londres, que é a sede da corretora do seguro da aeronave, protestar. O advogado, que representa algumas das famílias, Marcel Ferraz Camilo, ainda disse que 2 dessas 3 empresas possuem um fundo humanitário. Elas teriam oferecido R$ 935 mil para cada família em troca da retirada do processo na justiça. Isso mais me parece um maquiar de responsabilidades do que efetivamente um fundo humanitário. Para ele, o mínimo que cada família tem que receber é $1 milhão, pouco mais de 4 milhões de reais. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite. Boa noite e até amanhã.